Hoje nós vamos prestar uma pequena homenagem a Eurípides Barçanufo, esse apóstolo da caridade, o apóstolo do amor, que nos envolve com certeza a todos os instantes nas nossas atividades diárias, no nosso lar, aqui na casa de oração, enfim. Quando nós necessitarmos do seu amparo, do seu afeto, do seu amor, façamos uma oração a Ele e com certeza Ele e toda a sua equipe nos atenderá. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, todos nós que temos o Evangelho em casa, nós temos uma arca de um tesouro muito grande. Não temos? Quem tem o Evangelho em casa? Está vendo? Todos vocês não sabiam, mas tem um tesouro e dentro dessa arca existem inúmeras pedras preciosas, muitas pedras preciosas, topázios, rubis, diamantes, esmeraldas, pepitas de ouro e muito mais. E é interessante que quanto mais nós retiramos essas pedras, quanto mais nós retiramos esses tesouros, mais ele se multiplica. Vocês sabiam disso? É bem assim. Ele vai se multiplicando. Ao invés de secar a arca, ele vai se multiplicando. Podem acreditar. E, em preparação, pensando em como falar, como trazer para vocês a história desse personagem tão rico nas suas ações durante seus 38 anos de vida, nós buscamos dentro de uma obra, uma passagem que eu acredito que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é exatamente uma dessas pedras preciosas que as obras espíritas nos oferecem. E muitas vezes demoramos para encontrá-la. Demoramos muito tempo. Às vezes uma vida, às vezes nós nem vamos descobrir essa preciosidade nessa vida, vamos descobrir nas próximas reencarnações. Veja só, então, um número enorme de pedras preciosas, um número enorme de tesouros que nós temos dentro de uma pequena obra espírita que não é nem o Evangelho. Nem o Evangelho. Então, quando nós buscamos, por exemplo, só para nós nos situarmos, pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, o que nos vem à mente? A Bíblia é o livro mais lido e o livro mais vendido no mundo. Vocês sabiam? E vocês sabem quem popularizou a Bíblia? Os protestantes. Ou melhor, os evangélicos, que tornou a Bíblia tão popular. Mas disso nós já falamos também. Então, quando você abre a Bíblia, você lembra do Velho e do Novo Testamento. Quando nós lemos o Velho Testamento, ou quando nós nos lembramos dessa arca também de tesouro, que é o Velho Testamento, nós vamos lembrar de quem? Imediatamente lembramos de Moisés. Lembramos dos profetas. Lembramos de outras coisas mais e vamos afunilando. Aí vamos nos lembrando de todos os seus ensinamentos, das suas profecias. Vamos afunilando, lembramos das profecias com relação à chegada do Mestre Jesus até nós, há 2000 anos atrás. Aí abrimos o Novo Testamento, um novo tesouro, uma nova arca.
Aí vai afunilando. Lembramos do quê? De quem? De Jesus, gente. De Jesus. Podem falar. Jesus. Aí lembramos de Jesus, afunilamos mais ainda, lembramos do quê? Das suas parábolas, das suas lições. Nós também já falávamos aqui há muito tempo que cada vírgula, cada palavra, cada frase, cada ensinamento de Jesus, ele está fundamentado aonde? Na lei maior, que é a lei do amor. E assim vai. E aí, se nós pegamos uma parábola, nós começamos a multiplicá-la em ensinamentos. Da parábola dos talentos, nós lembramos da riqueza. Quando nós puxamos para a riqueza, nós podemos estudar outras e outras vertentes do que nos leva essa parábola, os seus ensinamentos e tudo mais. Mas nesse livro, eu encontrei, para mim, né, particularmente, uma preciosidade. E é essa preciosidade que eu quero compartilhar com vocês. Esse livro ele foi publicado por Corina Novellino, Delfinópolis. Ela foi nascida em Delfinópolis, Minas Gerais, nascida em 12 de agosto de 1912. Guardem essas datas aí que eu vou perguntar depois. Ok? Olha, Corina Novellino, 12 de agosto de 1912. Marcaram? Porque se eu perguntar e não souber, Jesus amado, nem sei o que vai acontecer. Mas é ela a autora dessa obra maravilhosa, psicografia, claro, de Eurípides Barçanufo. Então, nós temos que acreditar com toda certeza que essa obra, com tudo o que ela relata, é a mais pura verdade de momentos especiais da passagem de Jesus por aqui. Por aqui. E não consta nos evangelhos. Não consta nada desses acontecimentos. Alguma coisinha. Então nós vamos em frente. O homenageado é o nosso Eurípides Barçanufo, nascido em Sacramento, Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Comemoramos essa data ontem aqui com um curso especial sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, trazido pela Jônia, quando ela nos falou da Federação Espírita Brasileira. Então nós tivemos a oportunidade ontem à noite participarmos desse banquete espiritual também. Então, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. O livro é esse. Tem na biblioteca, acho que tem um volume. Mas se vocês quiserem descobrir toda a história, vocês têm que adquirir o livro e ler toda a obra, para que realmente vocês entendam a belíssima história que Corina Novellino nos traz através desse espírito. Corina Novellino, ela conheceu Eurípides ainda muito criança, muito. Ela nasceu em Delfinópolis, Minas Gerais, e aí ela mudou-se para Sacramento, onde ela conheceu Eurípides e estudou no Colégio Allan Kardec. Só que ela nasceu em 1912, vocês gravaram a data, né? Isso, muito bem, muito bem. Olha só, gente. E Eurípides, 1º de maio de 1º de novembro de 1918, ele desencarnou. Então foram somente 6 anos, mas ela estudou no Colégio Allan Kardec e Eurípides foi o seu professor. Provavelmente ela deveria ter aí seus 4 anos, 5 anos, por aí no máximo. Ela estudou. E se tornou uma das grandes trabalhadoras em Sacramento, no Colégio Allan Kardec. Foi professora depois. Aí nós vamos ver sobre Eurípides e não sobre Corina. Não é verdade? Mas ela foi uma das trabalhadoras incansáveis, né, de Eurípides também. Eurípides
1º de maio de 1880. Anotaram. Aí, quando ele se converteu, né, com seu primeiro contato com o Espiritismo, com um livro Depois da Morte, de Leon Denis, que muitos daqui devem conhecer. Então, esse foi o seu primeiro contato, 1903, 1880, então ele estava com 23 anos, certo? 23 anos. Então foi o seu primeiro contato. Até então, ele era um incansável trabalhador na Igreja Católica em Sacramento. Ele já se destacou em todas as áreas. Todas. Ele era fantástico na sua vontade de aprender e na sua vontade de doar, de compartilhar. Esse era Eurípides. Aí tem que ler outra obra, né? Eurípides Barçanufo, de Roma a Sacramento. E tem outras também que nós temos que estudar para aprender sobre Eurípides Barçanufo. Então esse foi o seu primeiro contato. Essa parte nós vamos rapidinho. Em 1905, ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. É um lugar muito simples, que existe até hoje. É uma sala, não dá 1/3 desse espaço aqui, muito simples, com seus bancos originais ainda, onde é feito todos os dias, às 9 horas, num salãozinho à parte, o culto do Evangelho no lar, todos os dias. Desde a época de Eurípides, não se faltou, não se falhou um dia. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer Sacramento e conhecer sobre Eurípides, né, têm que visitar esse local e chegar lá antes das 9 horas para participar. É fantástica a vibração que a gente sente nesse ambiente, naquele ambiente. Vale a pena também. Então, em 1905, ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, 2 anos depois que ele se converteu ao Espiritismo. Né? Nós não conseguimos nenhuma imagem do local. Aqui é uma homenagem já aos 100 anos, né? Aqui é no Colégio Allan Kardec, que é também fundado por Eurípides Barçanufo. Né? Em 1º de abril de 1907, o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil e o primeiro colégio espírita do mundo, fundado por Eurípides Barçanufo. Tá? E aí, os acontecimentos, né, de tudo o que ele fez nos seus 38 anos, porque desde quando ele iniciou os seus primeiros passos, ele se doou, ele se entregou ao bem, também está impregnado nesse ambiente. Tem um museu, né, na parte de baixo ali, tem um museu, tem os móveis de Eurípides, tem as camas, tem os livros, tem as obras, fantástico também, né? E do lado, o lado interno é o pátio, onde ele ensinava os seus alunos. E aí, Eurípides, ele tem todas as mediunidades, todas. Se nós estamos em busca de uma, ele teve todas, ele as tem todas. E aí ele fala, foi médium inspirado, vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporeidade. E como médium receitista, psicografava as prescrições do espírito Bezerra de Menezes. Tá? Nós vamos juntando os pedacinhos. Nós vamos juntando os caquinhos para nós entendermos mais uma vez a grandiosidade desse espírito que esteve conosco bem próximo. 1880, 1930, né? Nós somos o quê? Uma geração, 2 depois, ele esteve muito próximo de nós. E aí, é onde nós nos colocamos. A grande espera. O que significa essa grande espera? O que significa para nós essa grande espera? Esperar o quê?
Em busca de quê? É uma reflexão que todos nós devemos levar, né, aos nossos pensamentos e entender a grande espera. E aqui nós vamos fazer um parênteses. Ontem surgiu uma pequena colocação a respeito, por exemplo, né, de um dos espíritos que nós vamos falar um pouquinho também, de Bezerra de Menezes. Como que Bezerra de Menezes, lembra, Leila? Chegou, e depois já se tornou espírita. Chegou, não tanto se tornou espírita. Por que Eurípides, aos 23 anos, leu uma obra e de repente se torna espírita? Como que isso acontece? A lei das reencarnações, com toda certeza. Com toda certeza. Todos esses acontecimentos, né, relativos às facilidades que nós encontramos na atual conjuntura, na atual encarnação, são o quê? São reminiscências daquilo que nós já estudamos na espiritualidade. Com toda certeza. Se aqui nós estamos estudando hoje, e estudamos aqui e acolá, na terça, na quinta, na sexta, na esfera espiritual, quando nós nos colocamos à disposição, nós também realizamos os estudos. Estudos mais light, estudos mais aprofundados, vai dependendo muito do nosso entendimento também. Não é porque nós desencarnamos e nós vamos nos tornar sábios. Não. Nós vamos continuar com a bagagem de conhecimento que nós estamos carregando hoje. Por isso a importância fundamental de nós estudarmos. Não só a doutrina espírita, mas também nas outras áreas em que nós atuamos, no nosso aperfeiçoamento constante. Constante. Isso vai facilitar o quê? Nas próximas vindas, né, a recordação desses fatos, desses acontecimentos, facilitando o quê? A nossa jornada evolutiva. Isso é fato. Não tem dúvida. Então, essa grande espera era a chegada de um espírito que vinha do universo, que veio nos visitar e nos visitou. Então, os personagens dessa história são o Rabboni, Jesus adolescente. Título judaico significa mestre. Lisandro, que é o personagem, um dos personagens dessa obra, né? Bezerra de Menezes. Onde que está meu? Está aqui. Lisandro Bezerra de Menezes. Marcos Eurípides Barçanufo. E Josafá Cairbar Schutel. Vocês estão guardando as datas? Então nós depois vamos provar o porquê desse mesmo grupo, né, estar conosco. Então nós temos esses 4, vamos dizer assim, atores dessa história. Mas é uma história contada pelo próprio Eurípides Barçanufo. Não é uma história inventada. Não é um romance que nós vamos contar aqui, uma história de um acontecido, não. Então, nós temos aqui que lembrar que essa grande espera, ela aconteceu entre os essênios. E os essênios, olha só, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala o seguinte sobre os essênios. Seita judaica, fundada ao ano de 150 a.C., ao tempo dos Macabeus. Seus membros moravam numa espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes austeras,
Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravatura e a guerra, e seus bens eram em comum e davam-se à agricultura, mas também à cerâmica. Então esses eram os essênios. Há muitas histórias dizendo que Jesus, ele se preparou entre os essênios. Que Jesus esteve um longo tempo entre os essênios justamente porque eles já tinham essa atitude cristã. Ora, Jesus se preparar, convenhamos, né? Então, quem é que esperava a chegada da grande estrela? Os essênios. E quem é que estava entre os essênios naquele período? Lisandro, Marcos e Josafá. Entre outros personagens, em que é relatado no livro A Grande Espera. Outros personagens mais. É belíssima a lição. Então, sigamos os essênios. Tem muito mais sobre os essênios, mas nós precisamos estudar outras e outras obras. E aí, no capítulo 36 dessa obra, A Grande Espera, é relatado a chegada de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Josafá, ele era o correio daquele grupo. Ele é que ia buscar as notícias a respeito de Jesus recém-nascido. Porque Lisandro, já com uma mediunidade excepcional naquela época, Lisandro Bezerra de Menezes, ele já tinha toda uma intuição, ele já tinha toda uma informação que Jesus já havia chegado. Mas eles não sabiam aonde. Então Josafá, ele, Caibar Schutel, ele era aquele que buscava as notícias e ao mesmo tempo também ele aprendia entre os essênios. E Marcos, quem era? Marcos é um garoto que aos 8 anos foi separado do pai, levado para uma chácara perto de Hebron, onde lá haviam amigos do seu pai, e que foi deixado com Lisandro depois. E ali ele ficou entre os essênios, com 8 anos de idade. Ele foi deixado, não é que ele foi deixado para lá, ele foi levado, ele adorou o local e ali ele ficou. Então vai se ligando os pontos, E aí, o encontro da grande estrela com os essênios. O livro descreve o local, descreve as casas, descrevem os estudos que eles realizavam de astronomia, de espiritualidade, descreve detalhe por detalhe. Pena que eu não posso contar aqui tudo para vocês. Então, Jesus chegou. Josafá trouxe Jesus. Josafá estava indo para Hebron e de repente veio a intuição de Lisandro para ele que Jesus já havia chegado. E assim, num lugar distante, eles caminhando ainda durante o dia, numa caminhada muito cansativa, eles veem uma luz muito forte que se aproximava, e era Jesus. Jesus adolescente. Jesus tinha nessa época, como ele relata aqui, entre 14 e 16 anos. E Jesus chega entre eles. E Josafá conduz Jesus até o local aonde ele vai falar aos essênios. E aí, quando Jesus chega no local, estavam todos reunidos e ele faz a seguinte colocação, a seguinte prece, Isso Jesus, jovem ainda falando, ofereçamos nossos corações ao Pai, no reconhecimento e louvor da oração,
nesse momento em que pisamos o solo bendito de nossas esperanças maiores. Gente, nós temos que perceber e sentir que isso é Jesus falando. É Jesus falando. Relatado por Eurípides Barçanufo. E aí, ele começa a falar para cada um daqueles personagens. É um diálogo entre Jesus, primeiramente entre Josafá. E aí, Josafá, claro, faz alguns questionamentos e Jesus fala: Josafá, foste contemplado pelo divino poder para colaborar na grande seara de luz no mundo. Caibar Schutel. Não nos esqueçamos. Tua tarefa prende-se às conquistas espirituais das criaturas, em razão de sérios compromissos ajustado por tua consciência livre. O que poderia significar essa consciência livre? O livre-arbítrio, exatamente. Ele, com certeza, Jesus falando com ele, com certeza ele fez a boa escolha. Com toda certeza. Nesse momento. Não que Jesus não atendesse aqueles que façam as más escolhas. Na verdade, ele atende principalmente esses. Não é verdade? Principalmente os que fizeram, porque ele quer o quê? Nos ajudar. Estarás presente às decisivas fases de transição nos setores evolutivos do orbe. E Josafá questionava, mas mestre, eles falavam Rabone, mas eu não tenho condições. Quem sou eu? Então o diálogo todo está na obra, né? E aí Jesus, com ele, finaliza: não te assustes, meu bom Josafá. O trabalho alcançará milênios. Milênios. Eis que nos encontramos 2 milênios depois com o nosso Caibar Schutel, nascido no Rio de Janeiro. Depois ele se estabeleceu na região de Araraquara e Piracicaba, e ali ele iniciou um trabalho grandioso de divulgação da doutrina espírita. Ele é denominado o bandeirante do espiritismo. Aquele jornal, o Clarim, foi ele que iniciou a sua publicação. Está ali. Nós recebemos ele no Clube do Livro. Até hoje ele é publicado. Então é outra história de um outro personagem que nós também precisamos conhecer os seus exemplos. Com toda certeza precisamos. E aí ele fala: não te assustes, meu bom Josafá, o trabalho alcançará milênios. Esse foi um dos diálogos. E aí Jesus fala a Lisandro Bezerra de Menezes, esse nosso querido amigo, o médico dos pobres. Eis a recomendação para que nós também façamos a leitura dessa obra, para entendermos realmente o que é a missão do médico, o que é a medicina verdadeira. E aí ele fala a Bezerra de Menezes, a Lisandro: outra coisa não nos pede o Pai, falando para ele, senão o cumprimento da lei do amor. E o amor é um movimento contínuo em base no bem-estar do próximo. Jesus, adolescente, falando dessa forma. Lisandro, o amor, repito-te, é a inspiração mais fecunda que existe em toda a harmônica vibração do universo. É o amor. Quem cultiva o amor supera todas as barreiras e ilumina-se com o entendimento das coisas mais altas. O amor é um programa inteiro de edificações diárias. Edificações diárias. É isso que nós vamos conversar depois, tete a tete, nós aqui, nessa edificação diária do amor. Não pensa que isso terminou, não, isso vai longe. A Jônia hoje autorizou até as 9h30. Então, preparem-se, tomem uma aguinha, porque questões virão. Nós vamos cobrar de cada um, quem me dera, quem pudesse,
Na verdade, nós temos que nos cobrar cada um. E aí, ele vai conversar, né, falando a Marcos. Nesse período, Marcos já era adulto, né? Ele chegou ali com 8 anos e ele ficou naquela comunidade, tornou-se adulto, né? E foi quando Jesus chegou. Ele já era adulto, mas Jesus era adolescente. Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que de todos os teus companheiros reunidos. Eurípides Barçanufo. Vocês conhecem a história de Eurípides? O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? Aqui sim eu coloquei um pequeno diálogo que ele fala. O jovem respondeu humilde: como garantir-vos fidelidade no serviço, meu Rabone? Sou tão fraco e insciente das coisas divinas, ainda desconhecendo as coisas divinas? Jesus responde: todavia terás os recursos divinos da celeste misericórdia a amparar-te os passos. Dizem os livros espíritas que, por exemplo, Lisandro Bezerra de Menezes, né, mais próximo de nós, ele foi a encarnação de Lucas, o evangelista. Com relação a Eurípides Barçanufo, ou no caso Marcos, ele também reencarna logo em seguida, após o seu primeiro desencarne, porque ainda jovem, Josafá, olha só a responsabilidade que ele havia assumido, não é? E que Jesus já sabia, já conhecia a envergadura desse espírito. Por isso que nós entendemos que o processo nosso de evolução, ele não é um dia, não é uma semana, uma reencarnação, são milênios. Porque um dia também estaremos frente a frente com Jesus para assumir as mesmas responsabilidades, talvez com outro planeta, necessitado de levar a palavra de amor, para levar o amor nesses rincões dos planetas ainda, no seu início de evolução. Porque Marcos, o primeiro desencarne dele é relatado nessa obra, né? E é relatado também na obra do próprio Eurípides Barçanufo. Ele foi queimado vivo, pendurado numa árvore, né? Botaram achas de madeira e ele foi queimado vivo, pendurado. Essa foi a primeira morte dele. Em seguida, ele reencarna novamente, já convivendo com Lucas, não tanto com Lucas, mas com outro discípulo de Lucas, que era um aprendiz também, aprendendo ainda mais coisas a respeito de Jesus. E logo em seguida, isso está no livro Ave Cristo, de Emmanuel, que é um romance espírita. Ele é Rufo, um escravo, e sabe como ele desencarna também? Por não negar os princípios cristãos, amarrado num rabo de cavalo, onde ele é puxado e destroçado. Eu estou falando isso, claro, que nós, talvez, né, não precisemos passar por essas situações, nesse futuro que nos aguarda, né, desse encontro com Jesus, também assumindo as nossas maiores responsabilidades. Mas esse é Eurípides Barçanufo. Marcos, Rufus, né? Depois ele vem em umas outras reencarnações, o livro ele relata sobre tudo isso. Então só estou falando a respeito desse espírito, justamente para nós entendermos a envergadura espiritual desse espírito, como Eurípides Barçanufo, como Bezerra de Menezes e também como Cairbar
Schutel. Muito bem, agora tem mais 4 datas para vocês decorarem aí. Eurípides Barçanufo, olha só. 1º de maio de 1880. Bezerra de Menezes, 29 de agosto de 1831. 22 de setembro de 1868. A Corina, ela não está citada nessa obra, mas vejam só também, 12 de agosto de 1912. O que se destaca nisso tudo? Por que eu coloquei isso aqui em azul? Principalmente, olha o ano. É o mesmo grupo de espíritos. Isso significa o quê? Que são trabalhadores fiéis do Mestre Jesus. Continuam a trabalhar com ele. Continuam trabalhando. Então Jesus, nas suas necessidades, para que possa promover o progresso da humanidade, ele chama quem? O seu, não vamos falar o seu, né? Aquele grupo de trabalhadores, porque já estão realmente muito bem preparados. O objetivo da casa espírita é o quê? É diferente? Nós não somos Jesus. Mas o objetivo da casa é exatamente esse: prepará-los para as maiores responsabilidades que nós deveremos assumir de livre, espontânea vontade. Esse é o objetivo. E aí, nós vamos finalizar, com um trecho desse livro, em que aí Jesus, ele fala aos essênios. Eu posso ir um pouquinho para cá agora, né, Tiago? Ele fala aos essênios. E quem são os essênios? Era já um grupo de espíritos preparados espiritualmente também, mas preparados não pelos céus, não. Preparados pelo esforço próprio de cada um. Por isso que eles estavam reunidos nessa comunidade. E aí, tem algumas questões que ele fez aos essênios que eu vou fazer para nós outros. Para a gente finalizar. E aí, Jesus fala assim, era a primeira vez que eu fazia em assembleia junto aos essênios. Irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações para sempre. Se vocês fossem os essênios, o que vocês responderiam para Jesus? Vou repetir, irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações para sempre. O que é que vocês responderiam? Amém, amém. O que significa amém? Vocês sabem o que significa amém? Que eu aceito, que eu concordo, mas principalmente que eu aceito. Então, quando nós formos falar amém ao final de uma prece, de uma oração, vamos pensar, eu estou aceitando. É como se fosse talvez até um compromisso. E aí, eles respondem, todos, assim seja feita a vontade do Pai. E aí Jesus continua, o desejo de todos os corações que aqui se encontram, situa-se na direção do bem comum e no anseio da liberdade espiritual. Eu estou errado? Vocês estão aqui, não é com esse objetivo do bem comum e no anseio de liberdade espiritual? Não ouvi nada. Sim, isso, nós somos os essênios, gente. Nós somos os essênios nesse instante. Sim, talvez ainda não tanto no bem comum, mas pelo menos no anseio da nossa liberdade espiritual.
Essa que é a realidade. E aí Jesus continua, mister se faz, coloqueis vossa vida, vocês são os essênios, a serviço de tal anseio, que mérito advirá do sonho sem edificações? Então o que adianta eu sonhar? Quando eu sonho eu quero o quê? Que o sonho se torne uma realidade. Para que ele se torne uma realidade, eu preciso edificar, eu preciso construir. E ele continua, irmãos, é Jesus falando, vosso ideal é belo pelos princípios, os princípios dos essênios eram belíssimos, como o são os nossos. Mas deveis iluminá-lo ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes. Aqui um adendo. Os essênios, eles estudavam muito. E até aquele momento, a chegada de Jesus, eles apenas estudavam e edificavam. E aí é que Jesus pegou no pezinho deles. É aí que Jesus está pegando no nosso pé, no bom sentido. Olha só. Já pensastes no tempo precioso que gastais no levantamento de vossa própria casa, esquecidos nesse interim de que há muitos pobrezinhos a morrer na estrada limpa? Lisandro, naquele momento, né, ele estava construindo um pavilhão maior. Uma construção física maior para atender melhor aqueles que ali habitavam. Não havia mulheres entre eles, tá ok? Esqueci de me falar. Então ele estava preocupado com essa construção. E aí Jesus coloca bem dessa forma: não vos preocupei com essas edificações físicas nesse instante. E aí ele vai dar o recado. Vede bem, a miséria não espera por ninguém. Encontrastes hoje um mendigo que vos estende a mão. Encontraste hoje um mendigo que vos estende a mão, mendicante? Servi-o logo. Amanhã talvez seja demasiado tarde. O infeliz pode estar vivendo o último momento da existência, à míngua do alimento vitalizador. Falando para nós. Porque a oportunidade, quando ela surge, ela pode não se repetir, como ele está dizendo aqui. Pode ser que aquele que bateu a nossa porta amanhã já esteja desencarnado. Pode ser que aquele que bateu a nossa porta amanhã ele nunca mais passe pela porta da nossa casa. E eu desperdicei a oportunidade. É isso que ele está falando aos essênios. Aliviai os enfermos alhures, enquanto há vida nos seus corpos mal baratados, porque o fantasma da morte pode roubar-vos o ensejo de servir, arrebatando as vítimas do vosso comodismo. Ide ao encontro dos que sofrem, amparai-os sempre, sem descanso. Ele está falando para os essênios, não está falando para nós, não. Não é? Ou está? Ponde nos corações a chama ardente da esperança, apontando-lhes a rota da renúncia com o vosso próprio devotamento. E hoje, se nós nos colocarmos exatamente no lugar daqueles espíritos, Jesus falando para nós, nós temos todos os recursos disponíveis às nossas mãos para ajudar o nosso próximo. E aí? E o nosso comodismo? Nos leva à perda de tempo. E a perda de tempo nos leva ao atraso do nosso progresso espiritual. Incentivai-os ao cumprimento do amor mais puro, exemplificando a pureza luminosa dos vossos atos dioturnos. O Pai depositou-vos nos ombros a grande tarefa de arroteamento da estrada adusta dos corações para o estabelecimento definitivo da paz na terra. Que os cuidados de vossa comodidade não vos arrebatem tantas parcelas preciosas de tempo.
O Pai aguarda o máximo de vossos corações na semeadura do amor entre as criaturas. E ele finaliza: a hora é chegada em que todos devem se unir para a maravilhosa fusão do amor que salvará a humanidade. E ele finaliza: a gloriosa tarefa deve iniciar-se hoje. Hoje, sem perda de tempo. Esse é o convite grave, né, que Jesus deixou aos essênios. Esse é o convite grave que Jesus, na sua adolescência, deixa para nós. Vamos em busca do infortúnio oculto. Vamos em busca do infortúnio que bate às nossas portas. Vamos em busca da distribuição desse amor grandioso que o gesto de Jesus adolescente nos ofereceu. Essa pérola do saber que tem que brilhar, que tem que ser burilada, porque essa é a nossa destinação. É a isso que nós estamos destinados, a fazer o bem, pelo bem, sem esperar nada em troca. E os recursos nós temos todos às mãos. Leiam, aprendam bastante, estudem muito, convivam, vivam as suas experiências, vivam o seu dia a dia, vivam as suas alegrias e muitas vezes também as suas tristezas. Isso eu me colocando também nesse patamar. Mas vamos principalmente nos lembrar desse momento especial em que Jesus esteve conosco, na sua infância, no seu infinito saber, deixando para nós essa pedra preciosa do seu saber, o amor. Obrigado, que Jesus nos abençoe, perdoem o horário, mas não tinha como ser diferente. Assim seja.